No, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Nos últimos dias, não se falou de outra coisa. Afinal, não é todo dia que um candidato à presidência dos Estados Unidos é vítima de uma tentativa de assassinato. Os disparos contra o Donald Trump ainda vão render muito e, claro, vão influenciar diretamente a corrida para a Casa Branca. Mas o La Base Brasil de hoje não é sobre o atentado contra o candidato do Partido Republicano. O que a gente quer se perguntar é por que os casos de violência política aumentaram tanto nos últimos anos. É claro que política e violência sempre caminharam muito próximas uma da outra. A gente aqui na América Latina sabe muito bem disso. Mas parece inegável que nos últimos anos o extremismo de direita tem provocado uma nova onda de violência política, especialmente praticada por fanáticos que acham que tudo se resolve na bala. Durante 4 anos de governo Bolsonaro, por exemplo, foram registrados vários casos de assassinatos contra lideranças populares ou simplesmente contra simpatizantes dos partidos de esquerda. O caso de um bolsonarista que invadiu uma festa de aniversário e disparou contra um militante do PT no Paraná em 2022 foi um dos episódios mais trágicos, mas não foi o único. E aqui a gente não está nem se referindo à violência contra as instituições democráticas, como a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023, quando a turba bolsonarista invadiu o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. O que a gente precisa refletir é como uma turma violenta e autoritária tem se sentido empoderada para investir a luz do dia contra lideranças políticas. O que aconteceu com o Trump ainda está sendo investigado, mas os números comprovam que a violência política está em alta em todo o mundo. Quem não se lembra da tentativa de assassinato contra a Cristina Kirchner em Buenos Aires em 2022? As imagens de um fanático de direita apontando uma arma contra a cabeça da ex-presidenta correram o mundo. E a tragédia só não se consumou porque a arma falhou bem na hora do disparo. Cenas como essas eram comuns em países conhecidos pela sua instabilidade política, mas agora estão se tornando comuns também em democracias até então consideradas como consolidadas. A verdade é que não se trata apenas de polarização política. Polarização sempre teve entre petistas e tucanos, entre democratas e republicanos, entre trabalhistas e conservadores. O que está rolando agora é diferente. O avanço da extrema-direita e do fanatismo político está reacendendo a chama da violência política descarada, com consequências incalculáveis para a democracia. E ao contrário do que dizem, não se trata das duas faces de uma mesma moeda. Quem dissemina a violência, o ódio e o preconceito é a extrema-direita, que não aceita a diversidade de pensamento, de posições políticas, de modos de vida e tem transformado a política numa cruzada feita em nome de Deus e da família. Para analisar o crescimento do extremismo de direita e da violência política, está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favoritos, mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. É isso, o tema da semana é pesado e para trazer os dados que comprovam o aumento da violência política, eu dou as boas-vindas para a Rebeca Neto. Bem-vinda, Rebeca. Oi, Juliano, Indira, oi, Richard, o pessoal que está nos acompanhando. Hoje no bloco a gente traz informações a respeito do atentado que aconteceu nos Estados Unidos, mas também informações sobre como esse ambiente político degenerado é solo fértil para o crescimento da violência política. Muito bom. E o tema, claro, rendeu nas redes e na imprensa também a partir da análise do crescimento da violência política. Quem vai nos trazer isso é o Richard Nascimento. Bem-vindo, Richard. Valeu, Juliano. Salve, salve, galera. Rebeca, Indira. Então, a gente vai trazer hoje na rede sobre como essa violência política e toda essa repercussão do atentado do Trump tem um fundinho ali, um pouquinho sobre a ascensão da extrema-direita e também toda a sua simbologia. Bom demais. E para não ficar só falando de tema pesado, a gente vai falar hoje também de futebol. O que rolou mundo afora, no mundo da La Pelota, Indira?
Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje a gente vai falar isso sobre o caos que foi a final da Copa América. É isso, gente. Arrancamos com mais um La Base Brasil. Base de dados com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então vamos lá. 13 de julho de 2024, a data que vai ficar marcada como o 7º atentado da história contra um presidente nos Estados Unidos. Dessa vez se trata de um ex-presidente, né, o Donald Trump, o atual candidato favorito aí na corrida pela Casa Branca, que se encerra em novembro. O episódio, que certamente todo mundo acompanhou, aconteceu nesse último sábado na Pensilvânia. O Trump estava ali num comício de campanha, logo no começo do seu discurso, um homem que estava a cerca de 150 metros de distância fez 8 disparos contra o candidato. Uma das balas acertou de raspão a sua orelha e o que aconteceu logo em seguida não dura nem um minuto. Ele se agacha, 5 agentes de segurança o cercam e 43 segundos depois, outro agente informa que o atirador já estava morto. O Trump levanta, grita fight, fight, fight com seu punho cerrado, os seus apoiadores o aplaudem e ele então é retirado do palco. O atentado ainda teve mais 3 vítimas. Um homem de 50 anos que estava no comício morreu e 2 estão gravemente feridos. 7 atentados contra presidentes. É um número impressionante que escancara como que a violência política faz parte da história dos Estados Unidos. Um país que tenta sempre esbanjar o título de maior democracia do mundo, como se fosse uma referência para o resto do planeta. Pois é, Juliano, e certamente não é coincidência que seja o país que tem o maior número de armas de fogo por habitante. Inclusive, a arma aí do atentado, o fuzil AR-15, foi comprada legalmente. Já está até conhecida como o fuzil da América, sendo aí estimado que já existem cerca de 20 milhões em circulação, além de ter sido a arma de pelo menos 7 massacres. E é incrível que na mídia norte-americana basicamente não haja qualquer debate sobre a questão do amplo acesso às armas, mesmo depois do que aconteceu com Trump agora no fim de semana. Ainda no sábado, o FBI identificou o atirador, que chama Thomas Matthew Crooks, que tinha 20 anos e era de Bethel Park, que é uma cidade próxima aí ao local do comício. O jovem não tinha antecedentes criminais, era filho aí de um casal de assistentes sociais e fez parte de um clube de tiro na adolescência. Além do fuzil, né, que foi usado no atentado, a polícia encontrou materiais que poderiam ser usados para fabricar explosivos. Até o momento, o serviço secreto de lá tem qualificado o crime como terrorismo doméstico e não tem indícios conclusivos que apontem ainda a motivação do atirador. Muitas especulações já surgiram, inclusive por ele ter tanto se registrado, né, como eleitor republicano, apesar de não ter votado em nenhuma eleição, quanto por ele ter feito uma pequena doação para um comitê de ideias progressistas aí ligado ao Partido Democrata. E Rebeca, eu acho que é certo dizer que as imagens do atentado foram das câmeras direto para os livros de história. Tem diversos registros de fotógrafos que estavam a poucos passos do Donald Trump que estão rodando o mundo. Mas talvez nenhum seja tão impressionante quanto a foto feita por Doug Mills, do jornal The New York Times, que mostra, ao que tudo indica, a trajetória da bala passando de raspão na cabeça do Donald Trump. Essa foto é impressionante mesmo, Richard. E num primeiro momento, se acreditava que o Trump tinha sido ferido aí por estilhaços, né, de uma tela que estourou perto dele com os tiros, e não pela bala em si. Foi só horas depois que o mundo todo descobriu que a bala de fato tinha pegado de raspão. Bom, depois disso, é claro que o clima político do país pegou fogo. Além das repercussões imediatas, né, para o Trump, o ataque impactou profundamente todos os aspectos aí da campanha eleitoral. Para o Biden, isso significou a perda de uma das suas principais estratégias, que era criticar diretamente, né, o comportamento do seu adversário e a sua possível agenda aí para um segundo mandato. Depois do incidente aí no comício, a campanha democrata já fez algumas alterações. Imediatamente eles cancelaram os anúncios publicitários negativos sobre o ex-presidente, respeitando o clima aí nacional de comoção e evitando possíveis reações adversas aí dos eleitores. O atual presidente, claro, deu declarações que repudiava o ocorrido e disse que não se pode normalizar a violência na política.
E, Rebeca, vale lembrar que o atentado aconteceu na véspera da Convenção Nacional do Partido Republicano, que oficializou Donald Trump como candidato. Também foi escolhido o seu vice, que será o senador J.D. Vance, de Ohio. Ele tem apenas 39 anos e já foi crítico de Trump. Mas hoje é um dos seus defensores mais ferrenhos. Ele foi um dos que, logo depois do atentado, resolveu montar a narrativa culpabilizando, ainda que não diretamente, os democratas pelo ocorrido. E a escolha dos republicanos parece ter sido por dois principais motivos. O primeiro é a lealdade a Trump, mostrando que o Partido Republicano está definitivamente entregue a ele, se é que alguém tinha dúvidas. Vance, por exemplo, minimizou a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Alinhamento ideológico, portanto, não falta. O outro motivo é a popularidade de Vance, o que pode ajudar a mobilizar os eleitores republicanos no dia da votação. Bom, depois do atentado contra o Trump, a mídia ocidental saiu correndo para colocar a culpa nela, a polarização. Segundo, basicamente, todos os editoriais, jornais e TVs, o ambiente político polarizado é o motivo para o recente aumento exponencial dos casos de violência política em diversos locais do mundo. E essa narrativa, convenhamos, é bem ingênua. É óbvio que um ambiente político tão pesado como o que a gente tem hoje contribui para aumentar os casos de violência. Mas a política sempre foi polarizada, seja entre democratas e republicanos, seja entre direita e esquerda. A política sempre foi o ambiente, o terreno da disputa de projetos e de visões de mundo. O que mudou de uns tempos para cá foi a entrada em cena dessa nova extrema-direita, que além de não ter apreço nenhum pelos valores democráticos, faz política usando como arma o ódio, a mentira e a violência. É isso, e não a polarização abstrata, que piorou o ambiente e nos jogou de cabeça nesse lamaçal que virou a política em todo o mundo. E no fundo, essas coisas de falar da tal polarização como culpada de tudo, não passa daquele velho caô de equiparar a esquerda ideológica com a ultradireita que se espalhou pelo mundo como dois polos iguais, né? E, sinceramente, é uma coisa que a gente já tá cansado de falar aqui no La Base Brasil. Pois é. E especialistas têm dito que a tentativa de assassinato contra o Trump não deve ser um caso isolado na corrida presidencial norte-americana. Segundo Ian Bremmer, presidente aí de um grupo de consultoria de risco político, o extremismo político e a desinformação têm sido instrumentalizados, especialmente nas redes sociais, o que facilita o cometimento desses atos. O grupo publicou uma pesquisa em que 25% dos americanos concordam que patriotas podem recorrer à violência para salvar o país, enquanto 75% acreditam que a democracia americana está em risco nas eleições de 2024. E essa soma de extremismo e desinformação é, de fato, uma bomba relógio prestes a explodir. Muitas vezes é ela que faz com que pessoas acabem se perdendo e cometendo atos absurdos, como o que aconteceu nesse sábado nos Estados Unidos. E a questão, Indira, é que esse ambiente político deteriorado é visto no mundo todo. E a gente sentiu aqui no Brasil, na pele, depois que Bolsonaro e seus seguidores foram normalizados aí na vida política. Segundo o levantamento das organizações Terra de Direitos e Justiça Global, o crescimento de casos de violência foi exponencial. Em 2018, uma pessoa foi vítima de violência política a cada 8 dias no país. O total de casos foi 46. Já no primeiro ano do governo bolsonarista, a cada 2 dias, uma pessoa sofria violência política, totalizando 136 casos. Em 2022, final aí do mandato e também ano da campanha eleitoral, foram 266 casos, correspondendo a uma pessoa a cada 27 horas passando por alguma violência. Mas também, né, Beca, o que dava para esperar de um país que era governado por alguém que, em pleno palanque eleitoral, dizia que era preciso metralhar os adversários, ou que disse que a oposição tinha que escolher se ia para o exílio em Cuba ou na Venezuela. Isso sem falar na facilitação absurda do acesso às armas de fogo, o que isso sim representa um apelo descarado ao extremismo. Bem grave, Juliano. E a gente precisa lembrar que o Brasil passou por anos de fato bastante terríveis quando o assunto é violência política. A gente teve os casos dos assassinatos a sangue frio do Mestre Moa, na Bahia,
de Marcelo Arruda, que é o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná, motivados simplesmente por ódio político. A gente viu as mortes de Dom e Bruno, que trabalhavam com temas ambientais indígenas na Amazônia e por isso entraram em conflito, né, com os interesses dos garimpeiros e criminosos ali da região. Mesmo o próprio Bolsonaro foi alvo, sim, de uma facada em 2018, no caso dele, dada por alguém que era evidentemente sofria aí de transtornos mentais. Apesar dos bolsonaristas gostarem muito de divulgar mentiras e teorias da conspiração sobre esse caso até hoje. Mas, com certeza, o nosso pior momento foi março de 2018, quando mataram a vereadora Marielle Franco, do PSOL, no Rio de Janeiro, e que, segundo as investigações mais recentes, foi morta por conta aí de disputas políticas com um grupo político ligado a milícias cariocas, né, que tem ligações ideológicas umbilicais com a extrema-direita. A verdade é que a piora do quadro político motivado pela presença dessa nova direita é o que abre espaço e dá munição, e assim, às vezes até literalmente, para que tudo isso aconteça e seja normalizado por um lobo solitário, uma briga que termina em tragédia, ou pior, uma conspiração criminosa com agentes do próprio Estado, como foi no caso da Marielle Franco. E o pior, Richard, em que momentos de eleição a situação tende a piorar. Um outro relatório, esse lançado pelo Observatório da Violência Política Eleitoral da Unirio, mostrou que houve um aumento de 117% nos casos de violência contra lideranças políticas, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2024 aqui no Brasil. Esse crescimento é explicado justamente pelo ciclo pré-eleitoral das eleições municipais de 2024, uma vez aí que parte significativa desses casos foram contra pré-candidatos. E se a gente olhar para os nossos vizinhos, a coisa também não está nada boa. No ano passado, o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinado depois de um comício. Na Argentina, a ex-presidenta Cristina Kirchner quase foi assassinada em 2022, né? Quando o atirador se aproximou dela na rua e só não matou a então vice-presidenta do país porque a arma falhou. Para onde a gente olha, existe um padrão. O ambiente político vem sendo corroído por uma nova direita que faz do ódio e das mentiras o seu método. Isso piora a confiança das pessoas na democracia, aumenta os casos de violência e abre espaço para todo tipo de tragédia. O que aconteceu nos Estados Unidos é mais um episódio entre tantos que a gente tem visto mundo afora, onde a extrema-direita legitima e dá espaço para quem acha que a política é a antessala da guerra. Obrigado, Rebeca. A gente vai agora para o quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, se as eleições nos Estados Unidos já movimentavam os noticiários, depois de sábado, é óbvio que não se falou em outra coisa além do atentado contra o Trump. A gravidade do caso impulsionou toda uma repercussão e a foto do candidato republicano com o punho cerrado, a lateral da cabeça sanguentada e a bandeira americana ao fundo, no maior estilo do filme Coração Valente, rodou o planeta. É óbvio que um acontecimento dessa dimensão ia trazer muitas análises e também muitas disputas sobre a narrativa do que realmente aconteceu. Na imprensa americana, ainda no sábado, o jornal New York Times, que é um jornal de tendência democrata, já foi atacado inúmeras vezes, inclusive pelo próprio Trump, rapidamente soltou um editorial se solidarizando com o ex-presidente e também alertou, e abre aspas, os americanos receberam um lembrete sério no sábado sobre a ameaça que a violência política representa para a nossa democracia. Isso é claro, qualquer tentativa de resolver uma eleição através da violência é abominável. A violência é antiética à democracia. As cédulas, e não as balas, devem ser sempre o meio pelo qual os americanos resolvem as suas diferenças. E uma possível escalada de violência é a maior preocupação agora em todo o planeta. Já não se trata de um caso isolado, ainda mais num contexto em que o extremismo domina as discussões e as narrativas nas redes sociais, com o incentivo e a disseminação de notícias falsas à torto e à direito. A fala do prefeito de São Paulo, relativizando os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, dizendo que aquilo não foi um atentado à democracia, mostram como os limites vão sendo ultrapassados todos os dias. Pode crer, Juliano. E a gente já vai falar de como tudo isso repercutiu nas redes, mas antes eu quero trazer mais um editorial, dessa vez do Estadão. O jornal brasileiro condenou veementemente a posição armamentista de Donald Trump. O trecho é longo, mas vale a pena a nossa atenção e abre aspas para eles.
Sim, Trump sofreu uma tentativa de homicídio. Por milagre, não morreu, como atestaram as imagens que correram pelo mundo. Porém, não se pode perder de vista, sobre o risco de faltar com a verdade histórica, que o ex-presidente é o grande responsável por essa radicalização da política americana desde que chegou à Casa Branca em 2017. Depois de ter sido derrotado em sua tentativa de reeleição, Trump incitou a invasão do Capitólio por uma horda de apoiadores radicais que, fortemente armados e em seu nome, tentaram subverter o legítimo resultado das urnas em 2020. Aqueles liberticidas que tomaram de assalto o prédio símbolo da democracia nos Estados Unidos sempre foram tratados por Trump como patriotas e não como criminosos que são. E foi a eles que Trump se dirigiu logo após ter sido atingido, ainda no palanque. Lutem, lutem, bradou o ex-presidente de punho cerrado e com sangue escorrendo pelo rosto. O cálculo político estava feito. A imagem, que de certo marcará a campanha eleitoral daqui para frente, estava registrada e foi quase uma declaração de guerra a uma parte do povo americano. Olha, tem horas que a gente precisa dar o braço a torcer e, nesse caso, a gente aqui do Labase dá os parabéns ao Estadão pelo texto. É exatamente isso, Estadão. Realmente foi um bom editorial, Rebeca. E com tudo isso, é óbvio que já teve bolsonarista, tanto raiz quanto Nutella, saindo do bueiro e se pronunciando, tentando forçar um pouco a narrativa. A gente começa retomando o exemplo que o Juliano trouxe agora há pouco. No X, logo após o ataque ao Trump, o Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo, postou um atentado, um trecho que dizia: "E esse sim é um atentado à democracia." Na segunda-feira, o candidato foi sabatinado pelo UOL e a jornalista Raquel Landim o questionou sobre a postagem. Vamos assistir. Eu disse o seguinte: o atentado contra o presidente Trump, esse sim é um atentado contra a democracia, prova que o radicalismo não tem ideologia. O que o senhor quis dizer com esse sim é um atentado contra a democracia? O que aconteceu aqui no Brasil no 8 de janeiro não foi um atentado contra a democracia? Do 8 de janeiro, a gente podia comparar, Raquel, também com o 23 de setembro. O que aconteceu 23 de setembro? 23 de setembro, se a gente entrar no Google agora e colocar Boulos invade ministério, vai sair na capa a foto do Boulos em cima da mesa numa invasão num prédio público do Ministério da Fazenda. Né? Tá lá, colocou no Google, Boulos invade ministério, é aquela invasão. Então, não tem diferença com relação à questão das invasões do prédio público. Eu me posicionei logo que aconteceu o dia 8 de janeiro, veementemente contrário à depredação do patrimônio público, com relação à questão de que a gente não pode admitir que as pessoas transgridam naquilo que é razoável, né? Tudo, até onde vai o direito de um, onde começa o direito do outro. Agora, essa questão do dia 23 de setembro é algo para a gente poder refletir. Bom, como diz aquele ditado popular, a emenda saiu pior que o soneto. O tweet já era grave por si só, porque nitidamente indicava que Ricardo Nunes não reconhecia outros atos como ataques à democracia. Mas a resposta ao rol, comparando o 8 de janeiro com uma série de protestos realizados pelo MTST em 2015, é absurda. O prefeito acha razoável igualar uma tentativa de golpe com manifestações sobre ajuste fiscal no governo Dilma. Não, e nessa armadilha a gente não pode cair. Manifestações não são apenas legítimas numa democracia, como também são necessárias. É por meio delas que os movimentos sociais conseguem pressionar os governos de esquerda ou de direita para conquistar vitórias e ampliar direitos. Isso não tem nada a ver com tentar dar golpe de Estado para tentar subverter o resultado da eleição, como fizeram os bolsonaristas no 8 de janeiro de 2023. E isso só mostra quão sujo é o bolsonarismo. Mas pelo menos essa entrevista serviu para ir tirando de vez essa máscara de centrista, moderado, da cara do Ricardo Nunes, já que ele é o candidato bolsonarista nas eleições de São Paulo. Outro que tentou minimizar os ataques golpistas do 8 de janeiro foi Valdemar da Costa Neto. Ele literalmente copiou o Ricardo Nunes dizendo que isso sim é um atentado contra a democracia. E pode parecer simplesmente ignorância ou falta de criatividade, mas a verdade é que essa repetição de mensagens costuma ser uma estratégia bolsonarista. Aquela história de uma mentira contada 1000 vezes. Bom, e eles fazem isso baixando o nível. O próximo que a gente vai ver
É o deputado Zé Trovão. Em entrevista ao folhetim da direita Gazeta do Povo, o parlamentar disse que o atentado à vida de Donald Trump mostrou ao mundo o modus operandi da esquerda. Você percebe que essas pessoas, quando enxergam a impossibilidade de se manterem no poder, tentam de tudo e eles querem promover desordem e mandar matar. Fazem o diabo. Bom, caso você não esteja lembrando, o Zé Trovão é o mesmo que é investigado pelo STF por ter incentivado caminhoneiros a fecharem estradas como forma de pressionar o Senado a acolher pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Ah, e ele também responde a um processo por ameaçar a própria noiva com uma faca. Ser pessoas surpreendidas, né, Richard? Mais um perfil bolsonarista que incita a violência, é machista e coloca a culpa de tudo na esquerda. Essa é uma lista bem longa, Indira, e quem costuma frequentar bastante esse ranking são os bolsonaros. Vamos começar com esse trecho de uma entrevista que o ex-presidente deu após o atentado a Trump. Presidente, como é que o senhor viu o atentado contra o ex-presidente Donald Trump? Somente pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com os chefes dos estados, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. Qual a repercussão política o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, não entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu ter sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Temos aí mais uma mentira de Jair Bolsonaro para a coleção. Como a gente viu no programa de hoje, essa história de só existe atentado contra conservadores é uma grande mentira. Mas para agitar a sua base, essa declaração já é o suficiente. No entanto, a vergonha do ladrão de joias não parou por aí. Ainda no sábado, Bolsonaro tuitou: nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos vemos na posse. A postagem gerou uma série de memes, inclusive nas redes, já que o ex-presidente teve seu passaporte apreendido pelo STF nas investigações da tentativa de golpe de Estado no Brasil. De toda forma, a narrativa montada pela extrema-direita não podia ser mais clara. Os líderes conservadores são atacados pelo sistema que é dominado pela esquerda, que vai fazer de tudo para que a direita não chegue ao poder. É difícil pensar algo mais descolado da realidade, mas a verdade é que esse tipo de coisa tem colado em parte do povo. A esquerda, que historicamente sempre foi a melhor representação política contra o sistema de injustiças e desigualdades, que exclui milhões de pessoas, de alguma forma perdeu terreno na disputa de ideias. Cabe a ela se repensar para retomar as rédeas do debate. Obrigado, Richard. Agora a gente vai ao quadro Mundo Afuera para falar um pouco de futebol. Mundo Afuera, com Indira Maga. Aqui no Mundo Afuera, a gente continua nos Estados Unidos. Um dia depois do atentado contra Donald Trump, o mundo assistiu a um dos países sede da próxima Copa do Mundo de Futebol Masculino protagonizar um vergonhoso caos de organização na final da Copa América em Miami, no Hard Rock Stadium. O jogo, como você deve saber, foi disputado entre Colômbia e Argentina e vencido por Los Hermanos, com um gol na prorrogação, fazendo da Argentina, além de bicampeã seguida, a maior vencedora de Copas Américas entre todos os países. Mas a festa dos argentinos, infelizmente, ficou de lado. O que se viu de verdade foram tristes imagens de conflitos entre torcedores e policiais, pessoas ensanguentadas, prisões e gente invadindo o estádio, pulando cercas de controle e até por dutos de ventilação. Isso aconteceu por uma sequência de falhas na organização da partida que começou com quase uma hora e meia de atraso. É impossível não pensar que se o que aconteceu fosse num país como o Brasil, a Argentina, o Chile, a mídia mundial já teria caído matando, falando sobre a barbaridade do que aconteceu, de como que isso é uma prova de que os países não são capazes de sediar eventos de grande porte e por aí vai. Pois é, Juliano.
Mas vamos à cronologia dos fatos. A partida estava marcada para as 9 horas da noite, horário aqui do Brasil, mas foi adiada inicialmente meia hora depois de uma primeira confusão entre a segurança e torcedores sem ingresso que tentaram forçar a entrada, motivando o fechamento dos portões. Mas aí, Indira, já tenho uma pergunta. Por que os torcedores que não tinham ingresso não foram filtrados antes da entrada? Por que não foi feita, sei lá, uma triagem prévia para evitar esse tipo de confusão? Parece que ninguém sabe, Rebeca. O atraso inicial da meia hora foi rapidamente superado depois de novas tentativas frustradas de abrir os portões. Eram filas quilométricas, empurra, muitos gritos, tudo isso piorado por um calor de quase 40 graus. O saldo final foi de 27 pessoas presas e 55 expulsas. Há diversos relatos de pessoas com ingressos que não conseguiram entrar no estádio e também de familiares de jogadores dos dois times que estavam no meio da confusão e tiveram que ser resgatados por eles. Segundo relatos da ESPN, tinha pessoas desmaiando e precisando de atendimento médico, crianças chorando e muitos torcedores que precisaram ser socorridos após serem machucados com a briga generalizada, como também mostram diversos vídeos que circularam nas redes sociais. E antes que tentem culpar os torcedores, é claro que quem não tem ingresso não tem que estar ali, mas em todo grande evento esportivo tem gente sem ingresso tentando entrar. O que o caso da final da Copa América deixou evidente foi o despreparo completo das forças de segurança e do comitê organizador norte-americano, isso sem falar, claro, da nossa querida Conmebol. As desculpas sobre quem tinha mais responsabilidade começaram cedo, Juliano. Em um comunicado, a Conmebol disse que depois que a confusão começou, ficou sujeita às decisões tomadas pelas autoridades do Hard Rock Stadium, de acordo com as responsabilidades contratuais estabelecidas para a operação de segurança. Ou seja, a entidade responsável por levar para os Estados Unidos um torneio disputado entre seleções sul-americanas por motivos puramente financeiros, agora quer passar a culpa apenas para os agentes locais. Eles, obviamente, têm muito a explicar, mas a possibilidade por ter feito tudo isso em primeiro lugar não é de ninguém mais do que da própria Conmebol. O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, falou sobre como foi difícil para os jogadores entrarem em campo depois da confusão. Abre aspas para ele. Os jogadores, 1 hora de pé fora do estádio para ver os familiares e tivemos que jogar assim. Tivemos a sensação de não saber como estavam nossas famílias, alguns não respondiam e não conseguíamos ficar alheios ao que estava acontecendo. Assim que nós e também os colombianos entramos em campo. É algo muito difícil. E a verdade, Indira, é que esse episódio, no mínimo lamentável, na final da Copa América, só coroou um campeonato marcado por falhas de organização e polêmicas e sobrou até para os campos que tinham um tamanho muito menor que o normal, né? Mais especificamente, Richard, campos cerca de 11% menor do que o usual, já que foram utilizados estádios de futebol americano. Isso motivou diversas críticas de técnicos e jogadores durante o torneio, porque o campo menor altera totalmente o futebol praticado. Mas a grande questão aqui é que, depois de tudo que aconteceu na final da Copa América, foi acionado um sinal de alerta do mundo do futebol com os Estados Unidos, já que o país também vai receber o Mundial de Clubes em 2025, além da Copa do Mundo de 2026, essa junto a Canadá e o México. Em ambos os casos, vai ser a primeira vez que esses campeonatos vão receber uma quantidade maior de times do que o normal, depois das mudanças recentes feitas pela FIFA. Isso só adiciona mais complexidade ao planejamento, logística e organização de uma forma geral, ainda mais depois do que aconteceu no último domingo. Indira, aí, verdade seja dita, as entidades do futebol se orientam basicamente por dinheiro e acho que todo mundo aqui sabe. É só ver
que a última Copa foi realizada no Catar, um país cujas credenciais eram quase nenhuma tradição em futebol e violação de direitos humanos em massa. O que cá para nós é uma descrição que também a gente poderia fazer sobre os Estados Unidos, né? Verdade. Quem criticou duramente a organização da Copa América foi o técnico do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, conhecido tanto pelo apelido de El Loco, quanto por ser uma das figuras mais interessantes do mundo quando o assunto é pensar o futebol pelo seu lado humano. Em uma entrevista coletiva, o Bielsa chamou os organizadores de um bando de mentirosos, criticou a qualidade dos gramados e disse ter havido um clima de ameaça e retaliação a quem reclamasse de aspectos do torneio. A entrevista foi dada depois de um jogo entre o Uruguai e a Colômbia, válido pelas semifinais, que acabou com uma briga em campo e também nas arquibancadas, o que fez jogadores uruguaios terem que subir as cadeiras para proteger aos socos seus próprios familiares. Em campo, a Copa América até teve bons momentos empolgantes do ponto de vista do futebol, do campo, da bola. O Messi novamente campeão com a Argentina, enquanto chorava no banco de reservas por conta de uma lesão no tornozelo. A aposentadoria do Di Maria da seleção argentina. A grande Copa que o James Rodrigues, que não consegue jogar bem no Brasil, mas que por lá foi eleito craque do torneio. Foi uma boa Copa América. Só que não importa a narrativa que a Conmebol ou que a organização estadunidense tentem dar. A imagem que fica da competição nos Estados Unidos, aliás, é a segunda que acontece nos últimos 8 anos por lá, é de um profundo desrespeito, em especial com os torcedores latino-americanos, com a cultura do futebol e com quem gosta de acompanhar torneios internacionais. Que sirva de lição. Agora a gente vai estrear um novo quadro aqui no La Base Brasil, que é o La Base Indica, com dicas culturais para quem está nos assistindo ou para quem está nos ouvindo num agregador de podcast favorito. Eu começo, acabei de ler nesta semana, belíssimo livro do Alejandro Zambra, escritor chileno, chama Modos de Voltar para Casa, da editora Cosac Naif. Recomendo fortemente, se você quer um romance leve, gostoso de ler, fácil, acessível. Tá aí uma boa dica que eu coloco na mesa. E imediatamente pergunto, qual é a sua dica, Rebeca Neto? Juliano, eu indico um livro que eu acabei de ler que chama A Outra Filha, da Annie Arnaud. Para quem já conhece essa escritora, sabe o texto impactante que ela tem. E é uma carta para a irmã dela, que morreu antes de ela nascer. Então é sobre a presença da ausência, é bem forte. Olha, presença da ausência, bom demais. Richard, o que você anda lendo, assistindo, curtindo para indicar para os nossos espectadores e ouvintes? Olha, Juliana, eu vou manter um pouquinho no tema do programa de hoje, que é violência política. Eu vou indicar The Boys, a 4ª temporada, uma série muito boa que está explodindo por aí, que tem tudo falando sobre como está a violência política, retratando de uma forma bastante distópica aí esse tema. Legal, hein? Legal demais. Indira, o que você tem visto por aí, não mundo afora, mas mundo adentro, aqui em São Paulo especialmente, que você possa indicar para os nossos espectadores e ouvintes? Bom, minha dica vai ser de visitação. Eu sugiro conhecer a exposição, a montagem. Se diz montagem? Montagem de Francis Bacon no MASP. É a primeira exposição do artista no Brasil. São 23 obras. A exposição vai até o dia 28 de julho. Eu super recomendo. Excelente dica. La Belleza de la Carne. La Belleza de la Carne. Muito bem, muito bem. Este foi o nosso La Base Brasil dessa semana. Espero que você tenha gostado. No roteiro e na pesquisa estiveram Cauê Scarim e Jana Maurer, a direção de produção do Cláudio Zamboni. Na direção de arte e switcher, Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues e na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo, e na operação de áudio, o Raul Freza. A masterização e a mixagem é do Luciano Melo. A locução é do Fernando Buzian. O La Base Brasil é gravado nos estúdios Flicts, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil nas redes sociais. Muito obrigado e até semana que vem.